Olá, seja bem-vindo ao CH2. Hoje contarei uma história, cujo autor sou um grande fã. Edgar Allan Poe escreveu um livro chamado O Gato Preto. Retirei desse livro, que tem vários outros contos dele, de um box. Muito bonito, né? E um box que tem outros 2 livros com outros 2 autores incríveis também sobre contos de horror. Deixarei o link na descrição. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Não espero e nem peço que acreditem nesse relato estranho, porém simples, que estou prestes a escrever. Louco seria eu se esperasse, em um caso em que meus próprios sentidos rejeitam o que eles mesmos testemunharam. Contudo, louco não sou, e com toda certeza não estou sonhando. Mas amanhã posso morrer, e quero hoje aliviar a minha alma. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo, de maneira clara e resumida, mas sem comentários, uma série de simples eventos domésticos. As consequências desses eventos me aterrorizaram, torturaram e me destruíram. No entanto, não vou tentar explicá-los. Em mim, eles representaram pouco, a não ser horror. Mas para muitos talvez pareçam menos repugnantes e mais barrocos. Quem sabe um dia uma mente racional reduza meu fantasma a um lugar comum. Alguma inteligência mais serena, mais lógica e bem menos sensível que a minha, que há de perceber as circunstâncias que relato com pavor nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância eu era dotado pela doçura e pela humanidade de meu caráter. A ternura de meu coração era evidente a ponto de fazer de mim objeto de gracejo de meus companheiros. Tinha uma afeição especial pelos animais e fui mimado por meus pais com uma grande variedade de bichinhos de estimação. Passava a maior parte do meu tempo com eles, e nada me deixava mais feliz do que alimentá-los e acariciá-los. Esse traço do meu caráter foi crescendo comigo. Aqueles que já experimentaram a afeição por um cão fiel e sagaz dificilmente teriam dificuldades em explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que disso deriva. Há algo no amor abnegado e altruísta de um animal que fala diretamente ao coração daquele que tem a oportunidade frequente de provar a amizade desprezível e da frágil fidelidade do homem comum. Casei-me cedo e tive sorte de encontrar em minha esposa uma disposição que não contrapunha a minha. Ao observar a minha queda por animais domésticos, não perdi a oportunidade de adquirir aqueles que mais me agradavam. Tivemos pássaros, peixinhos dourados, um cão maravilhoso, coelhos, um pequeno macaco e um gato. Este último era um animal notadamente grande e belo, todo preto, espantosamente esperto. Quando falávamos de uma inteligência, minha esposa, que no fundo era um tanto supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular, segundo a qual todos os gatos pretos seriam bruxas disfarçadas. Não que alguma vez ela tenha falado sério quanto a isso. E aqui me aludi ao fato apenas por ter me lembrado dele neste momento. Plutão era o nome do meu gato. Era meu animal de estimação favorito e meu companheiro inseparável. Só eu o alimentava e ele me seguia por toda a casa. Era difícil até mesmo impedir que ele me seguisse pelas ruas. Nossa amizade durou dessa maneira por vários anos, durante os quais meu temperamento e meu caráter em geral, por obra da intemperança demoníaca, e fico vermelho ao confessá-lo,
passaram por uma alteração radical para pior. Tornei-me, dia após noite, mais melancólico, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos alheios. Permitia-me falar de maneira destemperada com a minha esposa e terminei por usar até mesmo a violência física. Meus animais de estimação, é claro, sentiram mudanças em minha disposição. Eu apenas não lhes dava atenção alguma, como também os maltratava. Quanto a Plutão, entretanto, eu ainda conservava suficiente estima por ele para abster-me de maltratá-lo, como fazia sem nenhum escrúpulo os coelhos, macacos, até mesmo com o cão, quando, por acidente ou por afeição, cruzavam o meu caminho. Mas minha doença se agravava, pois qual doença se comparava ao alcoolismo? E por fim, até mesmo Plutão, que agora estava ficando velho e, consequentemente, um tanto rabugento, começou a sofrer os efeitos do meu temperamento perverso. Uma noite, ao voltar para casa muito embriagado de uma de minhas andanças pela cidade, tive a impressão que o gato evitava minha presença. Agarrei-o. Foi quando, assustado com minha violência, ele me deu uma pequena mordida na mão. Uma fúria demoníaca me possuiu no mesmo instante. Eu já não conhecia mais a mim mesmo. Meu espírito original pareceu, de repente, sair voando do meu corpo e uma malevolência mais do que demoníaca, inflamada em mim, fez estremecer cada fibra do meu ser. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei um de seus olhos da órbita. Eu choro, me consumo, estremeço enquanto relato a atrocidade abominável. Quando a razão retornou com a manhã, quando já havia dissipado com o sono os vapores da orgia noturna, senti um misto de horror e remorso pelo crime que havia cometido. Mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento débil e confuso, pois minha alma permaneceu intocada. Mais uma vez mergulhei nos excessos e logo afoguei no vinho todas as lembranças do efeito. Enquanto isso, o gato ia se recuperando pouco a pouco. A órbita do olho perdido exibia, é verdade, um aspecto assustador. Mas ele não parecia mais sentir qualquer dor. Andava pela casa como de costume, mas, como era de se esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Ainda restava muito de meu antigo coração para, de início, sentir-me magoado por esta evidente antipatia por parte do animal que um dia me amará tanto. Mas esse sentimento logo deu lugar à irritação. E então surgiu, como que para minha ruína final e irrevogável, o espírito da perversidade. Esse espírito a filosofia não leva em consideração, mas não estou mais certo de que minha alma vive quanto estou certo de que essa perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários e indivisíveis que dão direção ao caráter do homem. Quem já não se surpreendeu centenas de vezes cometendo um ato vil ou tolo por nenhuma razão, a não ser porque sabia que não deveria cometer? Não há em nós uma perpétua inclinação que enfrenta nosso bom senso a violar aquilo que é lei, simplesmente porque entendemos que a estaremos violando? Esse espírito de perversidade, como já disse, veio para a minha ruína final. Foi esse incomensurável anseio da alma a si mesma, de violentar sua própria natureza, de fazer mal pelo único desejo de fazer mal. E me motivou a continuar e finalmente consumar a maldade que eu tinha causado ao animal inofensivo. Certa manhã, a sangue frio, passei pelo pescoço do gato uma corda e o enforquei no galho de uma árvore. Enforquei-o enquanto lágrimas escorriam de meus olhos.
E com o remorso mais amargo em meu coração, enforquei-o, porque sabia que ele tinha me amado e porque sentia que ele não tinha me dado motivo para agredi-lo. Enforquei-o porque sabia que, assim fazendo, estava cometendo um pecado mortal que comprometeria minha alma imortal e a colocaria, se tal coisa fosse possível, além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível. Na noite do dia em que cometi essa crueldade, fui acordado por um grito de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. A casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi total. Toda a minha riqueza terrena fora consumida e desde então entreguei-me ao desespero. Não sucumbirei à fraqueza de procurar estabelecer uma relação de causa e efeito entre os desastres e atrocidade. Mas estou relatando uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar nenhum único elo solto. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes, com exceção de uma, tinham desabado. A exceção era uma parede divisória, não muito espessa, que ficava mais ou menos no meio da casa e contra a qual se recostava antes a cabeceira de minha cama. O reboco, em grande parte, tinha resistido à ação do fogo, fato que atribuíra à aplicação recente. Em frente a essa parede, uma grande multidão estava reunida e muitas pessoas pareciam examinar uma porção dela em especial, com toda a minúcia e atenção. As palavras estranho, singular e outras expressões similares despertaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi gravado em baixo relevo na superfície branca a figura de um gato gigantesco. A impressão havia sido feita com uma precisão verdadeiramente assombrosa. Havia uma corda ao redor do pescoço do animal. Quando contemplei pela primeira vez a aparição, pois não conseguia considerá-la como outra coisa, minha admiração e meu terror foram extremos. Mas com o passar do tempo, a reflexão veio em meu socorro. O gato, eu bem me lembro, tinha sido enforcado no jardim do lado da casa. Com o alarme de incêndio, o jardim tinha sido imediatamente tomado pela multidão. E alguém ali presente deve ter retirado o animal da árvore e atirado por uma janela aberta para dentro do meu quarto. Isso provavelmente tinha sido feito com o intuito de me despertar. A queda das outras paredes deve ter comprimido a vítima de minha crueldade contra a massa do reboco recém-aplicada. O caldo reboco junto com as chamas amoníaco da carcaça deve ter produzido a imagem que eu acabará de ver. Embora dessa maneira tenha prontamente satisfeito a minha razão, não posso dizer o mesmo quanto a minha consciência, pois o episódio estarrecedor que acabei de detalhar não falhou em deixar uma profunda impressão em minha imaginação. Por meses seguidos não consegui me livrar do fantasma do gato e durante todo esse período voltava ao meu espírito um meio sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei até a lamentar a perda do animal e a procurar nos antros torpes que agora frequentava a miúde por outro da mesma espécie e de aparência similar para substituí-lo. Certa noite, quando estava sentado, já meio atordoado, em um antro mais do que infame, minha atenção foi repentinamente atraída para um objeto negro que repousava sobre um dos imensos barris de gin ou de rum que constituíam a uma mobília principal do ambiente. Eu vim olhando para o alto daquele barril por alguns minutos e o que agora me causava surpresa era o fato de não ter percebido antes o objeto que lá estava. Aproximei-me dele e toquei com a mão. Era um gato preto, bem grande, tão grande quanto Plutão, e o que se parecia muito com ele sob todos os aspectos, a não ser por um, Plutão não tinha um único pelo branco no corpo, mas esse gato tinha uma grande mancha branca, embora indefinida, que cobria quase toda a região do peito. Quando toquei,
Ele se levantou imediatamente, ronronou alto, esfregou-se contra a minha mão e pareceu satisfeito com a minha atenção. Essa, então, era exatamente a criatura que eu vinha procurando. Logo me ofereci para comprá-lo do proprietário. Mas ele respondeu que não era dono dele, não sabia nada sobre ele, nunca tinha o visto antes. Continuei a acariciá-lo e quando me preparei para voltar para casa, o animal pareceu disposto a me acompanhar. Permiti que o fizesse. Vez ou outra me abaixava e o afagava enquanto caminhávamos. Quando chegamos em casa, ele familiarizou-se logo e se tornou-se imediatamente o grande favorito de minha esposa. De minha parte, logo senti nascer dentro de mim uma antipatia por ele. Isso era exatamente o reverso do que eu esperava. Não sei como ou por que aconteceu, mas a evidente afeição do gato por mim causava-me asco e me incomodava. Pouco a pouco, esses sentimentos de asco e incômodo evoluíram, até se transformarem na amargura do ódio. Eu evitava a criatura. Um certo senso de vergonha e a lembrança do antigo ato de crueldade impediam que eu o maltratasse fisicamente. Por algumas semanas não o maltratei ou usei de qualquer tipo de violência, mas bem aos poucos, passei a vê-lo com indizível aversão e a fugir em silêncio de uma presença odiosa, como se fugisse de uma peste. O que sem dúvida contribuiu para o meu ódio pelo animal foi descobrir, na manhã seguinte, depois de ter o trazido para casa, que assim como Plutão, ele também tinha sido privado de um dos seus olhos. Essa circunstância, contudo, apenas o tornou mais estimado por minha esposa, que, como já havia dito, possuía um alto grau, aquela humanidade de sentimentos que uma vez foi meu traço característico e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e mais puros. Contudo, a afeição do gato por mim parecia aumentar na medida que minha aversão. Ele seguia meus passos com uma obstinação que seria difícil fazer o leitor compreender. Sempre que me sentava, ele se aninhava sobre minha cadeira, ou saltava nos meus joelhos e me cobria com suas carícias repugnantes. Se me levantava para andar, ele se colocava entre meus pés e quase me derrubava, ou cravava as garras longas e afiadas em minhas roupas e escalava, dessa maneira, até o meu peito. Nesses momentos, embora desejasse destruí-lo com um só golpe, eu me abstia de fazê-lo, em parte pela memória do meu crime passado, mas principalmente, deixe-me confessá-lo de uma vez, por absoluto pavor do animal. Esse pavor não era exatamente um pavor pelo mal físico, e ainda assim eu não teria palavras para defini-lo de outra maneira. Mesmo nessa cela de prisão, fico quase envergonhado por admitir que o terror e o horror que o animal me inspirava tinha sido intensificados por uma das quimeras mais ordinárias que se poderia conceber. Minha esposa chamou minha atenção mais de uma vez para a forma da marca do pelo branco da qual lhes falei anteriormente, e que constituía uma única diferença visível entre o animal forasteiro e aquele que eu tinha destruído. O leitor há de se lembrar de que essa marca, embora grande, era indefinida no princípio, mas aos poucos, em um grau quase imperceptível e que por um bom tempo minha razão lutou para rejeitar como algo fruto de minha imaginação, a marca assumiu um contorno de rigorosa distinção. Era agora uma representação de uma coisa que estremeço em nomear, e por isso, acima de tudo, eu abominava, temia e me livraria do monstro se pudesse me atrever. Era agora, digo a vocês, a imagem de uma coisa terrível, de uma coisa medonha, a imagem do enforcamento. Ah, triste e terrível máquina do horror e do crime, da agonia e da morte.
E agora eu estava de fato miserável, para além da miserabilidade humana. E o animal cujo semelhante eu tinha assassinado de maneira tão desprezível causava a mim, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, um desgosto insuportável. Ai de mim! Nem de dia, nem de noite eu conseguia mais a bênção do repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava sozinha por um único momento, e à noite eu acordava de hora em hora com pesadelos aterrorizantes para sentir em meu rosto o hálito quente da coisa, um pesadelo encarnado que eu não tinha forças para espantar e todo o seu peso jazendo eternamente sobre o meu coração. Sob a pressão de tormentos como esse, os restos enfarrapados do bem que havia em mim sucumbiram. Pensamentos perversos tornaram-se meus únicos amigos íntimos. Os pensamentos mais sombrios e mais perversos. O mau humor habitual de meu temperamento progrediu para o ódio. Ódio de todas as coisas e de toda a humanidade. Enquanto minha esposa, que de nada reclamava, ah, Deus, tornou-se a mais habitual e mais paciente vítima das explosões repentinas, frequentes e ingovernáveis de fúria, às quais eu agora me abandonará cegamente. Certo dia, ela me acompanhava em algumas incumbências domésticas ao porão da casa velha em que nossa pobreza nos abrigava agora a morar. O gato me seguia escada abaixo pelos degraus íngremes e, quase me fazendo cair de cabeça, levou-me à loucura. Levantei o machado e, esquecendo-me em minha fúria do pavor infantil que até agora havia detendo minha mão, desferi um golpe no animal. Por certo, teria sido instantâneo e fatal se eu tivesse acertado como desejava. Mas o golpe foi desviado pela mão de minha esposa. Incitado pela interferência a uma ira mais do que demoníaca, retirei a arma de seu alcance e enterrei o machado no cérebro dela. Ela caiu morta aos meus pés, sem sequer gemer. Levado a cabo o monstruoso assassinato, entreguei-me de imediato e com toda a determinação à tarefa de ocultar o cadáver. Eu sabia que não poderia retirá-lo da casa, nem de dia e nem de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Vários projetos passavam pela minha mente. No primeiro momento, pensei em cortar o cadáver em pequenos pedaços e incinerá-lo. Depois, considerei em cavar uma sepultura para ele no chão do porão. Em outro momento, pensei em atirá-lo no poço do jardim ou em colocar-lhe um caixote, como se fosse uma mercadoria, tornando as medidas de costume, e então arrumar um carregador para tirá-lo da casa. Por fim, cheguei ao que considerei um expediente muito melhor do que todos os outros e decidi emparedá-lo no portão, assim como se diz que os monges da Idade Média faziam com as vítimas. O porão era bem adaptado a um propósito como esse. As paredes eram construídas com material pouco resistente e tinham sido recém-rebocadas com um reboco rústico e a umidade da atmosfera não permitiu endurecer. Além do mais, em uma das paredes havia uma saliência de uma falsa chaminé ou lareira que tinha sido preenchida e modificada para acompanhar o resto do porão. Não tive dúvida de que poderia retirar os tijolos daquele ponto com facilidade, colocá-lo cadáver e refazer a parede toda como antes, de modo que nenhum olho pudesse detectar nada suspeito. E nesses cálculos eu não estava enganado. Com a ajuda de um pé de cabra, retirei com facilidade os tijolos e, tendo colocado o corpo cuidadosamente contra a parede interna, escorei-o naquela posição enquanto, sem muita dificuldade, recolocava toda a estrutura como antes estava disposta. Depois de procurar por argamassa, areia e crina com toda a precaução, preparei uma massa que não se podia distinguir da antiga e com ela fiz o novo trabalho de alvenaria. Quando terminei, fiquei satisfeito por tudo estar perfeito. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido refeita. A sujeira do chão foi retirada com cuidado minucioso
Olhei ao redor triunfante e disse a mim mesmo: então, pelo menos aqui, meu trabalho não foi em vão. O próximo passo foi procurar a criatura que tinha sido a causa de tanta desgraça, porque depois de tudo, eu estava firmemente decidido a colocar um fim na vida do animal. Se naquele momento o tivesse encontrado, não haveria dúvidas quanto à sua sorte. Mas, pelo visto, o animal ardiloso ficou alarmado com a violência de minha ira e absteve-se de se fazer presente diante de meu humor no momento. É impossível descrever ou imaginar a sensação profunda e maravilhosa de alívio que a ausência da criatura detestada causou em meu peito. Ele não apareceu naquela noite, e assim, por uma noite, pelo menos, desde que se introduziu na casa, dormi tranquilo e em paz. Sim, dormi, mesmo com o fardo do assassinato sobre a minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e meu atormentador ainda não aparecerá. Mais uma vez, respirei como um homem livre. O monstro aterrorizado tinha fugido de casa para sempre. Eu não teria mais que olhar para ele. Minha felicidade era suprema. A culpa por meu ato sombrio perturbava-me um pouco. Fizeram algumas perguntas, mas elas tinham sido prontamente respondidas. Fizeram até mesmo uma busca, mas é claro, nada foi descoberto. Eu considerava garantida a minha felicidade futura. No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais bateu na minha porta, de maneira bastante inesperada, e teve início a uma nova, rigorosa investigação no local. Contudo, seguro quanto à minha impenetrabilidade do esconderijo, não me senti nem um pouco constrangido. Os oficiais me convidaram para acompanhá-los em sua busca. Não deixaram nenhum canto em vão sem examinar. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Não tremi um só músculo. Meu coração batia calmamente, como o de alguém que dorme tranquilo. Andei pelo porão de um lado até o outro. Cruzei os braços sobre os peitos e perambulei calmamente para lá e para cá. Os policiais estavam satisfeitos e já se preparavam para partir. O deleite em meu coração era forte demais para ser contido. Eu ardia para dizer-lhes ao menos uma palavra, como forma de triunfo para confirmar outra vez que tinha certeza da minha inocência. Cavalheiros, eu disse por fim, enquanto o grupo subia os degraus. Fico feliz por haver eliminado suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, senhores, essa é uma casa muito bem construída. O afã de dizer alguma coisa com naturalidade, eu mal sabia o que estava dizendo. Devo dizer, uma casa de construção excelente. Vocês já estão indo, senhores? Essas paredes são bem sólidas. Então, no frenesi de minhas palavras, dei uma batida forte com a bengala que segurava nas mãos, naquela parte da alvenaria atrás da qual estava o cadáver da mulher do meu coração. Mas que Deus me proteja e me livre das garras do demônio. O eco de minha batida nem tinha acabado de soar quando uma voz respondeu de lá dentro da parede. Um gemido, de início abafado e entrecortado, como o soluçar de uma criança. Depois foi crescendo rapidamente e se transformou em um grito alto, agudo e contínuo, completamente anômalo e inumano. Um uivo, um guincho de lamentação, metade de horror e metade de triunfo, como se estivesse vindo de um inferno, de um esforço conjunto das gargantas dos condenados em sua agonia e dos demônios que se deleitam na danação. Falar dos meus sentimentos é tolice. Desfalecido, cambaleei até a parede do lado oposto. Por um instante, o grupo da escada ficou paralisado, em um misto de extremo terror e estarrecimento. Em seguida, uma dúzia de braços corpulentos investia contra a parede e vejo abaixo. O cadáver já bem decomposto e coberto de sangue coagulado, surgiu ereto diante dos olhos dos espectadores. Sobre a cabeça,
com a boca vermelha escancarada e o olho solitário de fogo, estava sentada a criatura hedionda, cujos ardis tinham me seduzido ao assassinato e cuja voz delatora havia me condenado à forca. Eu tinha emparedado o monstro dentro da tumba.